E hoje em dia o sistema é diferente, é um 4-3-3. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Ô Gonça, pra gente encerrar, você falou aqui no começo do nosso papo sobre a união desse time de 2023, que te encanta demais. Eu queria que você fizesse uma comparação de fora, claro, né? De você estar vendo, acompanhando jogos. Não sei se você tem relacionamento através das redes sociais com outros jogadores do Botafogo, conversa com alguém para entender o que está acontecendo internamente, com o seu time que foi campeão em 95. São muitas similaridades, né? Em datas, a gente vê muitas brincadeiras na internet. Em 95 é um ano espelhado com 2023, tem vários fatos que são parecidos. Eu quero de um campeão brasileiro, que é você, de um bicampeão brasileiro, o que você vê de similaridades desse time com o seu time que foi campeão? E o que você pensa, esse time tá ali com uma mão e meia na taça para ser campeão brasileiro? Eu acredito que sim, né? Eu confio muito que o Botafogo vai conquistar esse campeonato brasileiro. E quando eu falei no início, né, em função dessas coincidências que os torcedores têm falado, né, são várias que já foram enumeradas, eu vejo a união do grupo, ou, como eu posso te falar, o ambiente do grupo, muito parecido com o ambiente de 95. É claro que em 95 nós não tínhamos a estrutura de trabalho que os atuais jogadores do Botafogo têm, né? O mundo do futebol evoluiu, isso é notório. Mas, assim, vamos começar fazendo as comparações taticamente, tá? Então, a gente teve, em 95, um goleiro que foi pilar, tá? E hoje em dia a gente tem um goleiro que é um pilar, é um goleiro reconhecido nacionalmente, assim como Wagner também, ao longo da campanha, se tornou um goleiro reconhecido nacionalmente. A gente tem uma dupla de zaga sólida, não com o mesmo perfil, né, porque jogava eu e o Gotardo, tecnicamente dois jogadores destros e com idades muito próximas, com experiência. Mas a gente hoje tem uma dupla de zaga que conquistou uma segurança muito grande, uma solidez muito grande defensiva, apesar de serem jogadores com características diferentes. O Adriel Sudestro, 25 anos, um jogador ainda jovem, e o Cuesta Canhoto, jogador muito técnico e com muita experiência, já com 33 anos. A gente tem dois laterais, né? O Marçal, com muita experiência, diferente na época do nosso Andrezinho, que era um jogador muito jovem, que acabou se firmando como titular da lateral direita, e lateral esquerda, e na direita o Wilson Goiano, que ainda não tinha conquistado assim aquela confiança de todos os torcedores. Era visto com alguma desconfiança, como hoje os laterais direitos do Botafogo ainda são vistos com alguma desconfiança. Tá? Mas aí, a partir do meio de campo para frente, em 95, o Jami e o Leandro Ávila se firmaram rapidamente também, né, tanto tecnicamente como taticamente, junto com o Beto, que era um jogador jovem, mas voando também na época, e o Serginho Manuel, outro jogador jovem pela esquerda também voando, fazendo muito bem o trabalho defensivo e ofensivo, e com Túlio Donizete na frente. Hoje em dia, o sistema de jogo, a gente jogava no 4-4-2 na época, e hoje em dia o sistema é diferente, é um 4-3-3. O Botafogo tem opções pelas laterais de jogadores com muita velocidade e que fazem a transição ofensiva com muita rapidez e eficiência. E temos um jogador no meio que é
que pensa, que constrói jogadas ofensivas, que é o Carlos Eduardo, e o matador, que é o Tiquinho, como nós temos o Túlio, né? Então, taticamente, as equipes jogam de forma diferente, mas, tecnicamente, a gente tem jogadores que podem ser comparados, que têm alguma similaridade. Mas o ambiente do grupo, que se formou hoje, e a gente vê, é notório isso, após as vitórias, hoje em dia é até mais forte essa celebração. Na nossa época, a gente vencia os jogos e comemorava só no vestiário, abraçando, cumprimentando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os jogadores fazem um verdadeiro carnaval dentro de campo. Vira uma torcida organizada no vestiário. Tanto dentro de campo ainda ali, quanto no vestiário, os caras fazem um verdadeiro carnaval. Botam música, cantam, dançam, pulam, fazem um verdadeiro auê em todos os jogos. Isso está se tornando uma característica, né, do futebol atual. Não é só o Botafogo que, quando vence, faz essa festa. Os outros clubes também estão vencendo e estão fazendo a mesma festa. Então, é um modismo que acaba sendo realizado por todos os jogadores em todos os grupos. Mas a união desse grupo fora de campo, isso é o que está fazendo a diferença, Thiago. Os jogadores que através da espiritualidade, têm se reunido, né, para estarem orando juntos, dando força aos jogadores que se machucam, isso está fazendo a diferença. Está se tornando a equipe forte, coesa e capaz de superar as adversidades. Quando o Botafogo perdeu os 4 jogos, eu já esperava que isso fosse acontecer. Mas, da mesma forma que eu esperava que isso pudesse acontecer, eu também esperava que eles fossem dar a volta por cima em função desse ambiente que eles construíram ao longo do ano. E eles vão dar essa volta por cima. Já venceram o Fluminense e eu tenho certeza que vão continuar vencendo. Não tem nenhuma dúvida disso. E eu acho que fica aqui para o torcedor botafoguense, aqueles que são mais supersticiosos e menos otimistas, que acreditem aqui no velho Gonça, que possam estar tendo mais fé, confiando na conquista desse título. Tá? Eu acho que esse ano é o ano do Botafogo. Chegou de maneira até não planejada. Veja como são as coisas. Tá? No início do ano, o planejamento do Botafogo, no final do ano passado e no início desse ano, era para estar ali brigando por uma vaga na Sul-Americana. O próprio John Textor falou que só poderíamos pensar em título a partir de 2025. Não sei se você lembra. Lembra, esse ano era Libertadores G6 e ano que vem G4. Exatamente. Esse era o planejamento do Botafogo. E as coisas estão acontecendo de maneira inesperada, mas que acho que hoje já é uma realidade. Eu acho que não só os torcedores devem acreditar nessa conquista, como vários outros adversários já acreditam que essa conquista acontecerá no final do ano. E a gente vai ser só alegria, né? Eu espero poder estar aí e te encontrar aí no Rio para te dar um abraço também, para a gente comemorar junto, Tiagão.